Olá, nós temos que falar hoje sobre a América Latina. Nós, como partícipe desse grande território, desse mundo e principalmente com muitos conflitos e instabilidades. Vamos lá? Eu fui constituinte e ajudei a escrever a Constituição e hoje a Constituição tem muitos inimigos e vários adversários. Eu só peço a cada um, vamos analisar com mais detalhamento a posição de cada inimigo, de cada adversário, nós vamos compreender por que a Constituição é tão perseguida pelos seus acertos e não pelos seus erros. E nenhuma Constituição do mundo é feita apenas por 10 ou 20 ou 30 anos. Vou dar um exemplo muito significativo. Um grande e inteligente escritor, verdadeiro mestre chinês, perguntado a ele, quando se comemoravam 200 anos da Revolução Francesa, e a pergunta feita a esse mestre é: o que você acha da Revolução Francesa ao completar seus 2 séculos? É muito cedo ainda para analisar. Por isso a gente tem que compreender que a Constituição não é para um governo e não é, portanto, para a fase temporal de apenas alguns anos. Então, quando eu pego a Constituição brasileira, que é a carta magna do país, que não foi construído por meia dúzia de sábios e que não foi produto, portanto, de uma pressão de 2 ou 3 interesses, a Constituição brasileira foi a obra mais participativa de toda a história política e institucional do nosso país. Eu quero dizer a todos que poucos sabem que de 8 a 9 mil pessoas por dia circulavam no ambiente da Assembleia Nacional Constituinte, pressionando, propondo, sugerindo, com emendas populares, com propostas muito concretas. Foi, portanto, o auge de um exercício da cidadania dos homens e mulheres e jovens do nosso país. Ninguém, de nenhum segmento, ninguém, de nenhuma estrutura social, deixou de comparecer e trazer as suas propostas. Portanto, a Constituição é resultante de um verdadeiro consenso. E nesse consenso tem algumas decisões constitucionais que são absolutamente magníficas, como, por exemplo, a Constituição abre, no seu artigo 1º, colocando que exatamente a nossa República, ela tem como fundamento o primeiro deles, a soberania nacional, que está sendo desmontada, rasgada, jogada na lata do lixo da nossa história. Mas tem mais, a nossa Constituição brasileira, aí eu volto para a América Latina, é de maneira absolutamente sentencial, ilustrativa, no parágrafo único do artigo 4, diz o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação do quê? Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ora. A Constituição fala num sonho bolivariano. É o sonho de Bolívar, é o sonho de Tiradentes, é o sonho dos principais libertadores de toda a América Latina. Porque a crônica da América Latina é a crônica da exploração, da dominação, da colonização. A crônica da América Latina é a crônica de Ouro Preto. Você tira todos os minérios, nós ficamos com o lixo e com os buracos, e aí vira de repente um atrativo turístico, até patrimônio da humanidade. Mas Ouro Preto é o mesmo exemplo de Potosí na Bolívia. Sabiam disso? Eu sou ligado a isso de maneira muito forte, porque me tocou muito, com 16, 17 anos, ler e estudar por que a América Latina tem tantos golpes de estados, tem tantas revoltas, tem tanta instabilidade. Li livros como, por exemplo, Ferro e Independência. Depois veio Veias Abertas da América Latina. Depois vieram tantas outras obras e tantas coisas que me levaram, por exemplo, a ter também essa indignação de não compreender que nós, acima de tudo, somos latinos. Não pensamos como latinos, mas temos que ser latinos, porque aqui que estamos com os nossos vizinhos. Nós não estudamos a latinidade, nós mais temos todos os meios de comunicação, todo dia falando de onde? De Paris, de vez em quando, todo dia de Londres e todo dia de Nova York. Quando é que eles falam de Buenos Aires, ou de La Paz, ou
mesmo de Venezuela, quando tem conflito, quando tem desastre, quando tem, quem sabe, uma partida importante de futebol, mas a essência do dia a dia, as estratégias desses países estão fora da grande mídia brasileira e dos livros e das universidades em grande parte. Só que esse país, ele tem sobre todo o continente um olho gordo dos dominadores, histórico. É o olho gordo, por exemplo, para levar o nosso ouro, para levar a prata que falei de Potosí, mas para levar também a prata de Taxco, no México, é a mesma história do Ouro Preto de Potosí. Já fui lá e conheci, indignado, como é que levaram as nossas riquezas e continuam levando, a preço de banana, com a conivência de empresário brasileiro, com a conivência de políticos brasileiros, da mídia brasileira e principalmente de políticos brasileiros, de governantes brasileiros. Repetindo, de novo vale a máxima, pior que os gringos que nos compram, são os maus brasileiros que nos vendem. E qual é a instabilidade presente da nossa América Latina? Qual é a instabilidade presente? É que nós estamos vivendo nesse momento uma situação que reproduz a nossa história. Primeiro, Equador, Chile, Venezuela, Colômbia, Uruguai, um pouco menos, um pouco mais civilizado, mas está aí uma situação, inclusive, ainda em definição de quem será o novo presidente. Mas o mais importante é compreender, por exemplo, o caso da Bolívia, porque a Bolívia está inserido dentro de um contexto histórico, ser um dos países que mais teve quartelada, golpe de Estado, pressão militar, desestabilização americana, de atuação violenta dos mais diferentes setores, por exemplo, que não admitem um país que majoritariamente é indígena e que tem uma dominação branca, e dentro dessa dominação branca tem, por exemplo, uma região que, inclusive, infelizmente, tem contribuição de muitos brasileiros, porque lá tem muitas áreas que são de produção de soja de brasileiros. Pois bem, mas tudo isso para dizer a todos que estão aqui, que a Bolívia já teve 24 presidentes da República, golpeados. Mas não, a América Latina é uma espécie de expressão da Bolívia, porque 114 presidentes da República da América Latina, de países da América Latina, não concluíram seu mandato. Isso significa que a cada 10 meses teve um presidente, desde 1920, que foi golpeado, que não terminou seu mandato. Ah, que novidade, né? Eu pergunto para todos que estão aqui, das últimas décadas do Brasil, quais são os presidentes que concluíram seu mandato? Quais? Quais são os presidentes que concluíram seu mandato? JK? Quem mais? Depois nós vamos ver a conclusão disso com Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Os outros que aconteceram? Até o próprio Sarney é objeto de um problema, claro, diferente, que foi a morte de Tancredo Neves, mas, portanto, nós sabemos tudo que se deu. Quero com isso dizer o seguinte, o que é que levou essa crise na América Latina? É porque a América Latina tem, de toda a biodiversidade do planeta, e só tem 17 países que têm 75% de toda a riqueza de plantas medicinais, de bichinhos, como dizia um amigo meu, de maneira mais fácil de compreender, de flores, de frutos, de floresta, de tudo que você possa imaginar, nesse extraordinário mundo da biodiversidade, desses seres todos que habitam, na verdade, praticamente 75% estão em 17 países. Dos 17, por incrível que pareça, 8 são na América Latina. 23% de toda a água doce do mundo, 23% na América Latina. Onde é que está grande parte do ouro, de todos os minérios? Dos minérios, inclusive, que se faz o celular. Do minério que é imprescindível hoje para o carro elétrico. De onde é que sai um minério chamado lítio? Tem 3 países na América Latina que tem 75% das reservas, das jazidas de lítio do mundo. Primeiro, qual é? Bolívia, Argentina e Chile. Mas desses países todos, qual o país que mais deu o grito de independência? Exatamente Evo Morales na Bolívia. Eu estou falando de um assunto para não centralizar
em diversos temas, vou centralizar apenas em 2 ou 3. O que o Evo Morales fez foi dizer assim: lítio é a libertação da nossa Bolívia. Como ele fez quando, perante o Brasil, disse: o petróleo, o gás, aquilo que nós estamos produzindo vai mudar agora, porque nós ganhamos aqui o governo. Aqui no Brasil teve até comentarista, não só comentarista, a maior parte da imprensa, mas uma das principais comentaristas econômicas da própria rede mais importante do Brasil, disse que onde é que estão as Forças Armadas, onde é que está para poder evitar que um medíocre como esse venha fazer o que está fazendo, desafiando o Brasil porque quer nacionalizar o gás nacional. E daí? Só que eles fizeram algo seguinte: nacionalizaram para poder dizer: isso aqui é petróleo, é nosso, o gás é nosso, nós vamos vender para quem nós queremos, mas principalmente pelo quanto que nós queremos. E renegociaram a situação. Agora no lítio, a Bolívia disse o seguinte: isso aqui é uma estatal que vai desenvolver o lítio. Ué, se tem uma das maiores reservas do mundo, está no meu país, porque o minério não é que nem soja, trigo e milho, você tira, colhe e todo ano planta. Minério, uma safra só, tirou, acabou. O pré-sal, uma safra só, tirou, acabou. Enquanto isso, vamos fazer a farra da Shell, da Esso, da British Petroleum e tudo mais. E nós, importando petróleo, importando gasolina, importando diesel. E quase fechando e vendendo a preço da banana, daqui a pouco as nossas refinarias, que é que faz o refino. Até quando? Até quando repetem aqui o que tem se feito em todos os outros países da América Latina? Só uma conclusão. A Bolívia encontrou só um país que topou fazer aquilo que todos os países já fizeram. Não há um país no mundo que se desenvolveu, nenhum, com política neoliberal como o Guedes e o Bolsonaro querem fazer. Nenhum. Não há nenhum país no mundo que conseguiu chegar onde chegou sem ter ações protecionistas, sem defender o seu patrimônio, sem partilhar com o seu país esse interesse, sem fazer com que a riqueza interna fosse a matriz do seu desenvolvimento, achando que vai fazer riqueza interna com dinheiro de fora. Para com isso. Isso chama-se de dívida interna, que sempre a história da dívida interna é uma maneira de dominação por uma coisa simples que todos entendem. Quem deve demais não é dono de si e nem do que tem. Por isso, o que fez Evo Morales? Teve um país que topou. Dentro dele uma empresa. Essa empresa na Alemanha. 49% alemão, 51% boliviano para explorar o lítio. E qual é a segunda hipótese? Fabricar lá a bateria. Porque não se faz bateria, que é a nova inteligência do motor, que é a nova inteligência de toda a mobilidade urbana, que é a nova inteligência do veículo, do caminhão, afinal de contas, não poluidor, que vai atravessar, por exemplo, as próximas décadas, é a bateria, não é mais o motor. E a bateria não se faz sem lítio. E se a Bolívia tem uma das maiores produções e as maiores reservas de lítio, eles deram um grito de independência. Só que agora tem que abafar. E abafa de qualquer jeito. O golpe é feito dentro de uma estratégia de interesses de outros, somado com os interesses locais, num conluio absurdo, subserviente, dominado, neocolonizado, que impede a soberania nacional, a independência dos nossos povos. Mas a América Latina ainda será o grito de solidariedade de vários povos de uma grande nação, a nação dos latino-americanos.